Muito bom dia, Alexandre. Muito bom dia, meus amigos Cine, meu amigo Maurício Keller, amigos de Aracaju, de Sergipe, amigos que nos ouvem pelas mais diversas redes sociais. Eu agora faço uma ponte de Niterói a Sergipe e uma ponte que se estende por todos os lugares que nos assistem, traduzindo a minha alegria, traduzindo a minha gratidão e pedindo a Jesus, o amigo de todas as horas, que permaneça conosco e nos envolva em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Se tens fé, não te aflija a noite escura, ao coração que a lágrima domina, pois ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se há crença viva, te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, encontrarás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Inicio as nossas reflexões, meus amigos jovens e meus amigos jovens há mais tempo, com os versos, com o soneto Jesus Contigo, de Alta de Souza. Ela que é uma poetisa das terras do Nordeste, das terras do Rio Grande do Norte, mas minha forma de confraternizar com vocês é reverenciando o Nordeste, porque tudo que vem do Nordeste é bom. E nos dizeres da poetisa, se tens fé, não te aflija a noite escura. E eu quero trabalhar com vocês a fé nesta manhã tão bonita, nesta manhã de congraçamento espiritual, sob 3 prismas. E para ficar didático, eu quero estabelecer os 3 Cs da fé. Guardem, os 3 Cs. Porque se o nosso tema é a carta de Tiago, lá no seu capítulo 2, versículo 18, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, eu quero trabalhar a fé começando com o C de confiança. Porque muitas pessoas acreditam que ter fé é acreditar, mas acreditar é um juízo superficial, porque ter fé é algo mais profundo, é um juízo de certeza, é um juízo de entrega, é uma efetiva confiança em Deus, em Jesus e nos seus prepostos. E qual é a diferença, Rafael? Você poderia traduzir em exemplos para cada um de nós? Lógico. E eu quero começar traduzindo a minha vontade de estar presente com cada um de vocês na manhã de hoje. Mas como eu não posso fazê-lo, eu quero ir em pensamento. Porque se fisicamente eu fosse, eu teria que tomar de um avião aqui no Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, e descer aí no Sergipe. E se eu assim fizesse, vocês acham que eu iria até o piloto do avião e faria perguntas a ele do tipo: o piloto, você se alimentou antes de fazer esse voo? Você está em dia com seus exames psicotécnicos? Você, por acaso, dormiu bem a noite passada para nos conduzir do Rio até Aracaju? Lógico que a gente não faz assim, porque a gente não apenas acredita no condutor do avião, a gente se entrega nas mãos dele. Então essa é a diferença principal. Acreditar é algo mais superficial. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, todos os anos os torcedores do Flamengo acreditam que o time vai ser campeão após encerrado o campeonato. Mas o Flamengo pode ou não pode ser o campeão? Porque isso é uma crença de torcedor que acredita no seu time. Mas confiar, que é o efetivo significado de fé, é algo daquele que se entrega, é algo daquele que está ao lado durante todos os momentos. E nós, quando entramos no avião, nós confiamos no motorista, nós nos entregamos ao piloto, sabendo que chegaremos sãos e salvos no nosso destino. E o mais curioso de tudo isso é que a gente é capaz de nos entregar ao piloto do avião e não nos entregamos muitas vezes ao grande piloto de nossas vidas, que é Deus, que é Jesus de Nazaré. E isso é um paradoxo. Vamos para mais um exemplo? Antes de nos dirigirmos ao 14º Engese hoje de manhã, que pela palestra do Cirne, pelas músicas já entoadas pelo nosso amigo Maurício Keller, nós estamos vendo que trata-se de um evento formidável que nos acalenta o coração. Nós tomamos o nosso café da manhã. Tomamos ou não tomamos, galera? E fomos até a padaria, compramos aquele pãozinho. Aqui no Rio de Janeiro é a famosa média, porque é o café com leite e o pão com manteiga.
Nós vamos até o padeiro e perguntamos assim para ele: ô padeiro, você fez esse pão direitinho? Você por acaso não colocou fermento demais ou não se descuidou e deixou cair alguma substância que não era para estar no pão? Se a gente assim agir, o padeiro vai virar para a gente e achar que a gente ou bebeu algo ou está fora da casinha. E por que isso? Porque nós confiamos no padeiro. Nós nos entregamos na mão dele, sabendo que ao comprarmos o pão, nós chegaremos em casa e comeremos aquele pão delicioso, passaremos a manteiga, colocaremos a mortadela e teremos aquele faustoso café da manhã. E o mais curioso disso é que a gente confia no padeiro e não confia naquele que nos dá o pão da vida, que é Jesus de Nazaré. É ou não é um paradoxo? E aí nós conseguimos entender a diferença do que é acreditar. Um juízo mais superficial. Por exemplo, aqui hoje no Rio de Janeiro está frio, mas todo bom carioca, quem nasceu na cidade do Rio de Janeiro, ou todo bom fluminense que nasceu no interior do estado, sabe que no Rio de Janeiro não faz frio, é comum fazer muito calor. Então nós acreditamos que depois desse frio voltará o calor. Mas isso é uma crença, porque nós, dependendo da previsão do tempo, poderemos continuar sentindo frio. Confiar é algo mais profundo, é algo que denota da gente um juízo de entrega. Nós precisamos nos entregar a Deus e entender que tudo na nossa vida se dá de acordo com a sua vontade. Não sem razão, a benfeitora Joana de Ângeles escreveu um dos seus livros da série psicológica, nos dizendo e nos pedindo: entrega-te a Deus, porque além de acreditar, nós precisamos confiar, e confiar é entregar. Eu quero dar um último exemplo, porque muitos de nós, às vezes, vamos fazer uma cirurgia, e uma cirurgia nós passamos pelas mãos daquele que é o anestesista. Bom, o nosso contato é com o médico. Nós, na maioria das vezes, não conhecemos o anestesista, mas ele é fundamental na nossa cirurgia, porque se ele errar um pouquinho para a direita ou errar um pouquinho para a esquerda, pronto, está feito o estrago. E por acaso algum de nós vai até ele: o anestesista, me mostra as suas credenciais, me mostra aí que você está preparado para me anestesiar, porque se você errar, eu posso ficar tetraplégico, eu posso não andar mais, porque se um nervinho para lá, um nervinho para cá e pronto. Ninguém age assim. Porque nós, quando vamos para a sala de cirurgia, nós temos a certeza de que ele não vai errar o seu serviço, de que a nossa cirurgia vai ser um sucesso e que nós chegaremos com uma dor, uma necessidade e sairemos bem. Então, ter fé num primeiro momento é ter confiança, que é diferente de simplesmente acreditar, porque confiança é um juízo de entrega, é um juízo de quem está ao lado. Então, nós que estamos trabalhando com fé, sob o prisma dos 3 Cs, guardem os 3 Cs da fé. E o primeiro C é o C de confiança. Passemos agora ao segundo C, o C de compreensão. Porque quando trabalhamos com fé de compreensão, nós sabemos que tudo se dá conforme a vontade de Deus e o nosso merecimento. Deus que tudo sabe, Deus que não deixa uma única folha cair de uma árvore sem que seja de sua vontade. E nós, que estamos em cursos dentro de uma lei maior, a lei de causa e efeito ou a lei de ação e reação, onde a semeadura é livre, mas a colheita é necessária. A colheita se dá de acordo com aquilo que eu plantei, ou seja, se eu planto rosas, eu colherei rosas. Mas se eu planto espinhos, eu colherei espinhos. Isso é uma lei da vida. Isso é uma lei da vida, porque Deus nos ama sempre. O C de compreensão, então, é nós entendermos que tudo está de acordo com a vontade, a misericórdia e o amor de Deus e com o nosso merecimento. Nós é que fazemos jus a todas as coisas que nos acontecem. Porque se fosse diferente, meus caros amigos, meus irmãos jovens do Sergipe, todo mundo no Brasil teria ganho na loteria.
porque muitos de nós ainda pedimos para ganhar na loteria. E será que seria bom para a nossa programação reencarnatória ganhar na loteria, ficar rico como muitos querem? Sabemos pelo Evangelho segundo o Espiritismo que a prova da riqueza é ainda mais difícil que a prova da pobreza. Se assim também não fosse o ser de compreensão, muitos se casariam não com as pessoas destinadas a concretizar o seu casamento, porque muitos pedem ainda hoje para casar, quando são mulheres, com o Brad Pitt, quando são homens, com a Angelina Jolie. Mas será que ter uma beldade nos nossos lares nos completaria magneticamente para a constância do nosso casamento? Ou será que cada um está com a pessoa que melhor lhe adere ao propósito reencarnatório? Cada um está no seu melhor momento, nas melhores condições e com a vida que Deus melhor nos concedeu para que nós possamos crescer. O ser de compreensão, então, é olhar para os fatos da vida e em tudo dai graças. Porque, como o Cirne nos falou bastante de Paulo, há uma epístola do amigo dos gentios, do verdadeiro apóstolo da gentilidade, onde ele nos diz: em tudo dai graças. O ser de compreensão, então, é nós aprendermos a agradecer por tudo. Agradecer pelas coisas boas que nos acontecem, agradecer pelas coisas ruins que deixaram de nos acontecer e agradecer até mesmo pelas coisas ruins que nos aconteceram, porque são elas que testam a nossa fidelidade a Deus. E eu me lembro de duas histórias contadas por Divaldo Pereira Franco, porque eu tenho tido a oportunidade de acompanhá-lo todas as vezes que ele vem no Rio de Janeiro e beber das suas histórias como verdadeiros exemplos vivos para a minha juventude espírita, para os meus dias de tentar me tornar uma pessoa melhor e ressignificar os meus passos. Uma delas, ele narra que depois de um dia de intensas atividades no bem, ele havia visitado pessoas, ele havia feito conferências e ao final do dia uma palestra, ele estava indo dormir. E quando foi fazer a sua prece para se entregar ao sono, o período de desdobramento do espírito acercou a benfeitora Joana de Ângeles. E ele: ô minha irmã, agora eu já estou indo dormir. O que a senhora quer de mim nesse horário? Bom, eu estou vendo que você está orando. Eu estou orando, agradecendo por todas as bênçãos do dia de hoje. Meu amigo, eu quero que a partir de hoje você possa repensar a sua forma de orar. Porque a nossa fé não é somente quando tudo está bom, mas a nossa fé é em todos os momentos, nos momentos bons e nos momentos difíceis. E o que você pretende? Eu quero que você não só agradeça pelas coisas boas que te ocorreram, mas agradeça igualmente pelas coisas ruins que te aconteceram, porque são elas que testam a sua fidelidade a Deus. E quero que também você agradeça pelas coisas ruins que te deixaram de acontecer, porque muitas vezes nós não sabemos, no curso da nossa existência, tudo que os benfeitores espirituais afastaram de nós. Tudo que nós deixamos de facear, porque a providência de Deus nos afastou do caminho. E Divaldo, mas você, hein? Ter uma guia mulher é pior do que trovoada, porque quando a gente vê, tem que sair de baixo. E ele agradeceu pelas coisas boas, pelas coisas ruins que aconteceram efetivamente e por todas as ruins que deixaram de acontecer e que ele até mesmo não conhecia. Porque compreender é isso. Quando estamos hoje no Brasil com mais de 110 mil mortes pelo coronavírus, mortes não, porque ninguém morre. As pessoas desencarnam, as pessoas se afastam temporariamente de nós, porque elas estão retornando ao nosso lar espiritual, para onde todos nós retornaremos um dia. Elas estão vivas e nós podemos, se não tocá-las fisicamente, auscultar-lhes ao nosso lado. Sentir as suas vibrações, sentir os seus pensamentos. Então, ter compreensão é saber que eu vou sentir dor, a dor saudade, mas eu não posso transformar essa dor saudade
numa dor revolta. Porque antes de que essas desencarnações ocorressem, a misericórdia de Deus, que tudo sabe, a todos nos preparou para que nós entendêssemos a grandeza do seu amor, a grandeza dos seus propósitos. Então, todas as vezes que as pessoas vêm falar comigo de pandemia, dos acontecimentos da atualidade, das coisas ruins que nos acontecem, eu pergunto: você tem fé? Como anda a sua fé? Mas não somente a fé que acredita, a fé que confia, a fé que tem compreensão. Porque se nós realmente confiamos e compreendemos os desígnios de Deus, há uma questão no Livro dos Espíritos que eu deixo para todos nós como dever de casa, a questão 737. Quando Kardec indaga aos imortais, porque Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores. E a resposta magistral dos bons espíritos é a seguinte: para fazê-la progredir mais depressa, para que os homens possam se melhorar moralmente. Ou seja, tudo isso vem até nós para que a gente possa andar mais depressa, porque os nossos passos estavam muito lentos, para que a gente possa ressignificar as nossas existências, porque andávamos no mundo muito egoístas. É ou não é verdade? Porque andávamos no mundo muito orgulhosos. É ou não é verdade? Andávamos dizendo mais ou menos assim: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Egoísmo. Olha, eu me julgo a última Coca-Cola do deserto, porque tudo tem que ser do jeito que eu quero, conforme eu penso e de acordo com a minha vontade, em detrimento de todas as outras pessoas. Orgulho. Até que Deus nos manda um flagelo destruidor, uma proposta, para que nós nos dessemos conta da nossa insignificância em termos espirituais e para que nós meditássemos na grandeza da criação, para que nós ressignificássemos os nossos propósitos e aprendêssemos a amar. Isso é ter fé, é ver em coisas difíceis oportunidades de crescimento, é ver em coisas aparentemente ruins propostas para que eu possa crescer. Não sem razão, a palavra crise, ela vem do grego crisis e quer dizer oportunidade. Porque quando temos os olhos de ver, aqui nos convidou Jesus no seu evangelho, nós olhamos para os fatos do mundo e vemos oportunidades. E vemos campos que se abrem ao nosso olhar para divisarmos novos horizontes. Onde está, então, a diferença entre o pessimista e o otimista? Está na nossa capacidade de enxergar. Não sem razão também, quando enunciou o seu Sermão da Montanha, o mais belo poema, a mais bela citação entre todas do seu evangelho, Jesus nos disse assim: quando os teus olhos forem bons, quando a tua fé, e eu aqui estou fazendo um remendo, for a fé da confiança, a fé da compreensão, todo o teu corpo terá luz, porque olharás para os mesmos fatos da existência e verás oportunidades, e não coisas para vos angustiarem, para sofrerem e para pensar que estão dentro dos vossos lares sob o prisma da derrota, da depressão e de todos os flagelos que vos acometem. Daí, a grande proposta para que nós possamos estar no mundo sem ser do mundo é nós meditarmos como anda a nossa fé. Porque há muitas pessoas que olham para um copo de água desses aqui, pela metade, e dizem: puxa, ele não está cheio. Mas outras pessoas, com diferentes visões, com novas propostas sobre os mesmos fatos, olham para o mesmo copo e dizem: que legal, o copo está com água, ele vai me dessedentar. A diferença está onde? Está no copo, está na água ou está em nós? Está em nós. E agora eu quero lembrar um desenho que talvez os jovens há menos tempo não vão se lembrar. Talvez os jovens do nosso Engese vão ter dificuldade e até vão me chamar de velho agora. Porque antigamente tinha um desenho com 2 personagens. E os personagens eram um jacaré, um leão, melhor dizendo, que chamava Lip, e uma hiena que chamava Hart. E o leão
tudo via positivamente, via a beleza do sol, via a beleza das pessoas, e a hiena, que era uma hiena que podemos dizer assim, sem fé na vida, sem fé nas pessoas, sem a capacidade de enxergar positivamente, ela com seus braços cruzados, com a cabeça baixa, dizia: ó vida, ó céu, ó azar. E se fosse nos dias de hoje, a mesma hiena diria assim: ó pandemia, quantas desencarnações, quando isso vai acabar? Meus amigos, a fé, a compreensão, é nós não deixarmos de ter em vista que nós estamos no nosso melhor momento, que é o hoje, que é o agora. Daí, o hoje se chama presente, porque é um presente que Deus nos deu, com as melhores oportunidades de crescimento. Temos obstáculos, os mais variados possíveis, mas nós temos a possibilidade, com essa doutrina que nos abraça, de ultrapassar esses obstáculos e seguir em frente. Porque o Espiritismo não veio tirar a dor de nenhum de nós. E quem diz que o Espiritismo vem tirar a dor está equivocado. O que o Espiritismo veio nos colocar é olhos de ver o sofrimento sobre outro prisma, sobre o prisma da libertação, e afastar de nós o desespero. Porque olha um jogo de palavras que eu vou fazer aqui agora. Enquanto para o mundo o sofrimento ele é limitador, para nós o sofrimento ele é libertador. Mas para isso eu preciso ter a fé que confia, a fé que compreende. E a outra história de Divaldo Pereira Franco é quando ele ia aplicar um passe num doente em Feira de Santana e a pessoa estava com um câncer terminal. E um dia, ele, colocando as mãos sobre aquele doente, ele sentiu a presença de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o doutor Bezerra de Menezes, e ele, sentindo o benfeitor ao seu lado, ele caprichou no passe, porque é um passe com bons fluidos, com as melhores energias. E o doutor Bezerra de Menezes, num determinado momento, disse assim: nosso amigo vai ficar bom. E Divaldo Franco começou a sorrir e caprichou ainda mais no passe, dando os seus melhores pensamentos e sentimentos. E como nós não conseguimos guardar a língua dentro da boca, gostamos de falar, e os homens muitas vezes dizem que quem fala são as mulheres. É mentira. Os homens falam também demais e às vezes até mais que as mulheres. Ele foi à esposa daquele homem e disse: olha, o doutor Bezerra de Menezes esteve comigo e disse que o seu marido vai ficar bem. E ela: que ótimo, o meu marido vai se recuperar. Mas o fato é que ele estava com câncer cruel. Ele estava quase desencarnando. E a mulher ficou tão feliz, achando que a recuperação seria volver à rigidez orgânica. Vem amanhã tomar um chá com a gente. Vem amanhã porque eu quero fazer uma festa. E Divaldo: eu volto. E voltou. E no dia seguinte, na porta da casa havia uma coroa de flores. E nós sabemos o que representa uma coroa de flores. Há um desencarnado ali. Estão celebrando as exéquias de alguém. Ele entrou e a mulher veio até ele: eu não confio em você mais. Eu não compreendo a sua mediunidade. Você poderia ir embora? E ele quis tomar satisfação com o benfeitor, porque os médiuns são assim. Quando eles não compreendem a mensagem do benfeitor, eles vão tomar satisfações. E o doutor Bezerra de Menezes se aproximou. Olha, doutor, o que houve? Você disse que o nosso amigo iria ficar bem, e ele está muito bem. Ele está no plano espiritual, sem o câncer mais, foi acolhido pela sua mãezinha desencarnada. Há vários amigos espirituais que o precederam na nossa verdadeira casa, onde você estará um dia, e todos que aqui estão nessas exéquias também estarão, e eu próprio estou cuidando do caso dele. Ele está ou não está bem? Ele está ótimo, doutor Bezerra de Menezes. E terminando aquela celebração, ele foi até a esposa do homem e disse: o seu marido está muito bem. É que nós não compreendemos o que o doutor Bezerra havia falado. E ele estaria bem no plano espiritual, já sem o câncer, já acolhido por sua mãe. E a gente achou que ele voltaria a viver organicamente. A fé, compreensão, é nós nos darmos conta
que todos nós vamos desencarnar. Todos nós vamos um dia ficar doentes, porque o nosso corpo é feito de células, de tecidos que oxidam, que estão num planeta cheio de vírus, de bactérias, mas a nossa fé é que será o vetor da nossa saúde ou da nossa doença. Porque com fé a gente se recupera mais rapidamente. Com fé, ainda que desencarnado, a gente sabe que a gente não vai nem para um céu de contemplações infinitas, nem para o inferno para sofrimentos eternos. Nós retornaremos para a nossa verdadeira casa, para onde todos retornarão. Inclusive Lázaro, que Jesus ressuscitou, um dia morreu. E nós saberemos que, do lado de lá, o que valerá não são os nossos títulos, não são as coisas ou os haveres que nós acumulamos enquanto vivos nós estivemos. Mas o que valerá do lado de lá são os nossos valores morais. São as lágrimas que nós enxugamos, é todo o bem que nós fizemos, é a curva de ternura que nós estabelecemos com as pessoas, é a caridade que nós praticamos. Daí, primeiro, ser de fé, confiança. Segundo, ser de fé, compreensão. Terceiro, ser de fé, caridade. E agora a gente entra propriamente no nosso tema, porque nos diz o apóstolo Tiago, na sua carta, lá no capítulo 2, versículo 18, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque de nada vale a minha fé se eu sou estéril em obras. De nada vale a minha fé se eu fico apenas na contemplação infinita, sem que os meus braços se movimentem, sem que as minhas pernas me levem aonde estão as misérias ocultas do mundo. E agora eu quero falar com a mocidade espírita, eu quero falar com os jovens do Sergipe, os jovens do querido Nordeste, os jovens pelo Brasil afora, porque eu vejo jovens que ainda não se comprometeram com o trabalho em Jesus. Nós demonstramos a nossa fé por segurar na mão do Cristo numa mensagem metafórica e perguntarmos a ele, como um dia Paulo, na estrada de Damasco, perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Eu sou jovem no corpo, mas um espírito imortal que quero crescer, que quero me evoluir. Onde queres que eu andes? O que queres que eu faça? Por onde queres que eu comece? Quais são as atividades que você quer que eu haja no mundo? E as respostas virão das mais variadas formas possíveis. E eu me recordo de um jovem de 17, 18 anos, que chegou numa pequena casa espírita em Itaperuna, no ano de 1998, portador de depressão, portador de transtorno obsessivo-compulsivo, de ideações suicidas, e que foi conquistando naquele lar espiritual, o grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, a sua pacificação íntima. Precisou igualmente da terapêutica do mundo, porque os médicos do mundo, os psiquiatras do mundo, são também emissários de Deus, mas encontrou na casa espírita uma forma de materializar a sua fé, porque aquele jovem era eu. Fui abraçado pelos jovens da mocidade espírita, pelo instrutor da mocidade, que me disse assim: olha, Rafael, hoje você se encontra com Jesus descrucificado, e a casa espírita, a proposta espírita, vai te ajudar no seu processo de redenção, no seu processo de angariar a saúde que tanto desejas. E eu disse assim para ela, porque até os meus 18 anos eu era católico. Eu tenho fé que tudo isso vai acontecer. Transforme a sua fé em obras, meu filho, que quanto mais tu trabalhares no bem, mais rapidamente tu vais melhorar. E eu perguntei, por onde eu começo? Bom, quando a gente pergunta por onde nós começamos, preparem-se, porque o trabalho é duro, mas quanto mais duro, mais nós nos aprimoramos. Venha no próximo sábado. Nós faremos uma sopa para o pessoal que chega às 3 horas. É um pessoal que vem do morro aqui próximo e que chega com muita fome. E eu fui. Me apresentaram umas panelas desse tamanho assim, daquelas que eu não tinha em casa. E eu pensei, ó, minha primeira tarefa,
vamos cortar os legumes. Mas quando eu comecei a cortar os legumes, a instrutora me disse, é para cortar o legume, não é para cortar o dedo, não. Porque do jeito que você está cortando aí, tire o dedo da frente, porque senão ele pode ir junto dentro da panela. E eu me dei conta que em casa eu nunca tinha cortado um legume. E eu me dei conta que em casa eu nunca tinha auxiliado minha mãe ou meu pai a fazer um almoço. Eu precisava trabalhar. Eu precisava ser útil. Eu precisava sair da inércia. Não adiantava eu conhecer toda a Bíblia, toda a codificação espírita, se aquilo não se transformasse em atos. E eu comecei todo sem jeito, mas aprendi a cortar os legumes. Mas a tarefa não acabou, porque depois tinha que pegar o prato e levar até as pessoas que não cheiravam bem, que não tinham água em casa para tomar banho igual eu tomava, que não tinham shampoo, condicionador, sabonete e todos os utensílios que nós temos. E eu chegava e às vezes e aprendia a dizer que Jesus te abençoe e a dar abraços naquelas pessoas, aprendendo que aquelas pessoas eram o Cristo vivo que vinham até mim. E depois que dava aquela sopa, eu perguntei para o instrutor, já estou liberado? Não. Agora temos que lavar as panelas. O quê? Eu já cortei os legumes, já dei para as pessoas, agora eu tenho que lavar as panelas? Essa é a melhor parte. E eu perguntei, a melhor parte é... E ela me deu uma bucha, não sem antes me dar o Bombril, me deu o detergente, pode lavar. Mas não me ensinou, queria saber como é que eu ia fazer. Como a panela era muito grande, eu coloquei no chão e enfiei a cabeça tal qual se fosse um avestruz. Imaginem a cena. Um jovem, eu era grande, magro, enfiando a cabeça dentro de uma panela no chão para poder lavar. A total falta de sem jeito. E ela, coloque em cima da pia. Vire para ficar mais fácil e lave. Eu saí de lá tão cansado, mas tão realizado, que naquele dia eu não tive ímpeto suicida. Naquele dia a depressão não me visitou. Eu bati em casa e dormi como ninguém. E aquilo foi um processo. Porque da sopa para a campanha do quilo, da campanha do quilo para as tarefas assistenciais mais diversas. Mas Jesus me convidou a trabalhar no Banco do Brasil e me levou para Niterói. Em Niterói eu não tinha Casa Espírita Humberto de Campos, mas conheci uma outra casa espírita, Sociedade Espírita Fraternidade, onde militava José Raul Teixeira, o nosso Raul, que acredito que muitos de vocês conhecem. E chegando até aquela casa espírita, eu já não era mais um jovem suicida, um jovem depressivo, mas eu tinha outros tipos de problema. Agora eram os problemas obsessivos, que me levariam ao desenvolvimento, ao educar das forças mediúnicas. E Raul Teixeira, que foi quem me recebeu na Sociedade Espírita Fraternidade, com aqueles dois olhos verdes, que parecem duas esmeraldas, me disse assim, meu filho, que bom que você chegou, mas você chegou para o trabalho, porque não há melhor forma de exercitar a nossa fé senão no trabalho com Jesus. E ele me disse, vamos começar? Por onde eu começo, Raul? Pela mediunidade? Não. Não pela mediunidade. Pelo trabalho braçal. A livraria espera por ti. E eu não conhecia os livros, tive que ler todos os livros para poder vender os livros. E fiz isso de uma forma tão gostosa, tão prazerosa, que em pouco tempo me tornei uma pessoa que tinha conhecido todos os livros e podia falar deles como ninguém. Depois ele me convidou a trabalhar com os assistentes, como assistente de um trabalho de domingo com os moradores de rua, a conhecer o Remanso Fraterno, uma obra social onde estão recolhidas mais de 200 crianças que recebem o pão da vida, que é o Evangelho de Jesus, mas igualmente recebem o pão material, para se tornarem homens e mulheres de bem. Passaram-se os tempos e os espíritos me convidaram. Agora você pode começar as atividades mediúnicas, porque você está robustecendo a sua fé no trabalho do bem. E agora você vai precisar robustecer o seu espírito, calcinado pelas dívidas pretéritas, no atendimento a outros espíritos sofredores. Então eu entendi
porque a fé sem obras é morta. Porque quanto mais nós trabalhamos, mais nós afinamos com os bons espíritos, mais nós compreendemos as propostas de Jesus na vida de cada um de nós, mais nós deixamos para trás um passado de erros, onde uma multidão de pecados ainda está sobre as nossas costas, para divisar um caminho de acertos, onde estaremos com Jesus. E o que eu quero dizer para vocês, jovens do Sergipe e jovens do Brasil afora que me ouvem nesse instante, já no término das nossas considerações, é a seguinte: vamos trabalhar. Não deixem para chegar na idade madura, porque nós não sabemos o horário do nosso retorno. Quer dizer que você está nos agourando, Rafael? Não, não é essa a proposta. É porque nós recebemos um ticket, que é o ticket da nossa encarnação, com dia e hora. O meu dia e hora foi 26 de maio de 1980, mas nós não sabemos o horário do nosso retorno. Vamos aproveitar, então, os dias da nossa mocidade, os dias em que as energias estão estuantes, e trabalhar como jovem trabalhou Francisco de Assis, como jovem trabalhou João Evangelista, como jovem trabalharam as médiuns de Kardec, Julie, Caroline Baudin, Aline Carlotti, Ruth Céline Jaffé e Hermance Dufour. Como jovem trabalhou o nosso Ivan de Albuquerque, que desencarnou jovem, não sem deixar uma proposta e um legado espírita para a posteridade. Quero que nós possamos meditar sobre uma frase do apóstolo Paulo, constante da epístola a Timóteo, a segunda epístola ao Timóteo, quando ele diz a Timóteo, um jovem assim: desperta o dom de Deus que há em ti. Que nós possamos despertar esse dom de Deus que há em nós, transformando a nossa fé em obras, porque o nosso melhor tempo é hoje ou agora. Que vamos conversar no nosso próximo momento e estabelecer nas conversações outras propostas, outros diálogos. Me mantenho à disposição, deixando o meu abraço afetuoso e os meus votos de muita paz.